Semri chega ali, mas ela não está vestida com a roupa enviada por Celebi. Ele dá as boas-vindas para ela, mas diz que não colocou o que ele mandou. Semri diz que ele se sente muito confiante. Celebi diz, talvez porque eu que controlo as nossas vidas. Já em uma sala isolada, Celebi mostra um colar para Semri e diz que é dela. Semri pega e pergunta por que ele pegou. Celebi diz que a própria Gunis tirou o colar e que ela está chateada com ela. Ele diz que não tem mais volta, que eles se precisam e que ela não pode se esquecer que eles têm uma filha juntas. Skinder diz a Celebi que falta 5 minutos para o pronunciamento. Veremos que Tomris, Sisek, Ruya e a patroa de Semri chegam ao hotel. Omer também chega ali e trouxe uma pessoa misteriosa. Chega o momento do pronunciamento de Celebi. Semri diz que não vai com ele. Celebi manda ela não irritá-lo, mas Semri diz que não prometeu nada para ele. Ela diz que só veio pelas ameaças dele, mas a promessa que mais gosta é que irá se divorciar. Ela rasga o documento que ele havia entregado para ela e diz que ainda falta mais uma surpresa. Semri diz que fará o possível para que ele perca as eleições. Celebi não consegue atacar Semri, já que chegou o momento do pronunciamento. Semri diz que agora só vai ver a queda dele. Celebi chega à sala do pronunciamento e todos o aplaudem. Skinder pergunta à mãe onde está Semri. Ulia diz que não faz ideia e que alguma coisa saiu mal. A imprensa está toda reunida ali. As mulheres chegam até ali, surpreendendo a todos. Semri diz diante de todos. Se eu fosse você, Celebi, eu renunciaria à minha candidatura. Eu não cometeria esse erro. A imprensa perguntam por que Semri disse isso. Celebi fica tenso. Ruya diz, temos uma surpresa para você, Celebi. Nesse momento, nada mais e nada menos, a prostituta que Celebi havia agredido no parque entra e Celebi quase tem um troço ao vê-la. A mulher diz, você se lembra de mim, Celebi? Celebi se relembra de quando a agrediu no parque. A mulher diz, você me espancou no Parque Sesmele Gunis no dia 14 de janeiro. Todos ficam horrorizados. Omer se recorda de quando Korkut o informou sobre a denúncia que Asil fez e que ele suspeitava que era o Celebi que a havia agredido, mas que porque foi no mesmo dia que eles haviam descoberto sobre o bebê no lixo. Ruya se recorda de quando Semri disse a Ruya que não iria ao evento, mas Omer chegou ali e disse que havia encontrado uma pista e era a melhor de todas. Tomris manda Celebi negar aquela acusação. Ruya diz a todos que aquele é o verdadeiro candidato deles, um agressor que pretende lutar pelos direitos das mulheres, um monstro mentiroso. Ela diz que se eles não acreditam na Asil, ela tem todas as provas em suas mãos. Ruya distribui a todos as provas contra Celebi e diz a ele que agora é a vez dele de sentir medo. A imprensa cerca Celebi e perguntam o que ele declara. As mulheres saem do hotel triunfalmente após desmascararem Celebi. No dia seguinte, elas tomam café da manhã juntas e estão felizes. Celebi sai às pressas da delegacia enquanto os jornalistas o cercam. As mulheres assistem no telejornal o grande escândalo do candidato. Ruya diz que a notícia está por todas as partes e que estão apoiando a Asil. Elas riem e se divertem pela queda do infeliz. Tomris diz que não importa o que o Celebi tentar, que agora ele não irá se livrar. Ruya diz que deve justiça por seu pai. Tomris diz que se o Celebi não for preso, elas serão a nova tendência de bruxas. Semri diz que elas podem comprar a vassoura e dão risada. Na rua, Ozan e Semri conversam. Os dois já não podem negar que sentem algo um pelo outro. Mais tarde, Celebi se encontra com Semri na rua e está com muito ódio. Celebi diz que eles precisam conversar. Semri garante que irá conseguir uma ordem de restrição contra ele, mas Celebi diz que ela faz mal a si mesma quando o ataca. Ele diz que tudo isso só acontece por permissão dele, mas que isso já acabou. Ou ela volta para casa, ou acabou o acordo. Celebi pergunta a Semri onde está o sol dela. Cruel, ele diz que ela não saberá mais a resposta dessa pergunta. Semri exige que ele diga onde está a Gunis. Celebi diz que é uma porcaria de mãe que não sabe onde está a filha. Semri o empurra e manda ele não se atrever a brincar com ela. Celebi diz que a partir de agora ela não saberá onde está o sol dela, até que volte para casa. Ruya vai à loja de Omer e diz que é muito feliz porque tem ele. Omer diz que ela é uma mulher forte e isso é o que mais ama nela.
Ruia fica toda bobinha ao ouvir isso, e Homer diz que seu coração é um verdadeiro poeta. Ruia vê em cima da mesa a foto da família de Homer. Ela pergunta como se chama a irmã dele. Homer diz que é Ferine. Ruia pergunta o nome da mãe dele, e ele responde que é Gonu. Ela pergunta se a mãe dele está viva. Homer desvia o assunto e pergunta para onde ela irá. Ruia diz que tem uma entrevista de emprego e quis passar antes para vê-lo. Homer diz que vai com ela até o ponto de ônibus. Celeb dá ordens para que investiguem o passado de Asil. Ele diz que não permitirá que o caluniem daquela forma e fará o que for. Celeb manda Adnan descobrir onde aquela mulher mora e passar o endereço para ele. Skinder diz que a mulher irá retirar a denúncia, mas e o resto das coisas? Celeb jura que todos irão pagar pelo que fez, que ele sim não esquece de nada, diferente dele. Skinder diz que isso era antes e pede que ele permita que ele se encarregue do Homer. Celeb permite e diz que quer ver do que ele é capaz. Skinder ordena que Adnan faça uma investigação bem completa sobre o Homer. Quer saber do passado e as debilidades dele. Ruia e Homer estão na rua e tem uma ambulância na frente da casa de uma senhora. Uma das vizinhas diz a Homer que a senhora Smet caiu ontem à noite. Homer fica preocupado e Ruia pergunta se ele conhece essa senhora, porque ele parece preocupado, como se não fosse uma simples vizinha, e sim alguém importante. Homer diz que ela é uma senhora e que vai subir para a vila. Ruia diz que vai com ele. Seher está conversando com Smet e ela pergunta se ela avisou a Zeynep. Smet diz que a Zeynep não vem há anos e não avisou nada para ela. Homer chega ali, beija a mão da senhora e deseja melhoras. Smet o agradece. Homer diz que eles tinham combinado que ela ligaria para ele se precisasse de ajuda. Smet diz que não precisa de ajuda, mas Homer diz que se preocupa por ela. Depois, ele entra na cozinha de Smet e percebe que está faltando água e comida. Ruia entra ali e pergunta o que ele está fazendo. Homer diz que está faltando as coisas, e Ruia pergunta onde está a filha da senhora. Homer diz que não faz ideia, que a Zeynep foi para a universidade e nunca mais voltou. Semri vai à mansão e grita diante do portão para abrir. Ninguém responde nada e Semri fica muito arrasada. Sisek visita ali no presídio e ele percebe as mãos dela arranhadas e pergunta o que está acontecendo. Sisek chora e diz que nem sabe como dizer. Ela diz que não consegue superar a morte do Sr. Kenan. Ali pergunta se ela não está mentindo para ele e ela diz que não. Ali diz que o Sr. Kenan era um grande homem e o Skinder é o culpado. Sisek diz que ele disse que não é o culpado. Ali diz que ele só quer se justificar e que está chateado com ela porque ele ajudou aquele imbecil com seus planos. Skinder observa a foto de Sisek que havia encontrado no cemitério. Ele sorri ao ver a foto dela, mas logo deixa a frieza dominá-lo e amassa a foto e a joga no lixo. Skinder fica olhando para a foto com pena, mas não a pega de volta. Atlas se nega a comer e se tranca em seu quarto. Semri está na delegacia. Liga para o Lia e pergunta onde está Gunis. O Lia diz que a neta está com o pai dela e que ao invés dela tentar destruir a reputação de seu filho, tivesse ficado ao lado dele e então saberia da filha dela. O Lia desliga e Semri decide registrar uma denúncia contra Celeb por sequestro. Ozan é discriminado por ser sobrinho do patrão. Ozan diz aos funcionários que não está contra eles, que seu pai também era um trabalhador de obra. Um dos funcionários diz que se ele é um deles, então que demonstre isso, porque ali a vida deles não é levada em conta. Ozan manda reunir todos os funcionários. Ele dá ordens para que parem os trabalhos até que eles tenham condições dignas para continuar. O policial diz a Semri que eles não podem fazer nada a respeito, porque a pessoa que levou a filha dela é o pai, e nesse caso não existe sequestro. Semri pergunta então o que ele sugere, e nervosa diz que é para ele lhe dar soluções. O policial pergunta o que ela está tentando dizer. Semri, alterada, discute com ele. Outros policiais se aproximam e decidem levar Semri para a cela por desacato. Tomris tenta falar com Atlas, mas ele se nega a abrir a porta para a avó. Sisek também tenta falar com ele e pede que ele abra a porta. Atlas deixa um desenho por debaixo da porta. Tomris e Sisek observam e vê que ele fez um desenho de Skinder e seu nome. Tomris diz que vai chamar um chaveiro porque não quer ver o Skinder mais em sua casa. Sisek diz que não tem como ela odiar o Skinder mais que ela, mas devem tolerá-lo pelo Atlas.
Ela diz que quando o Bulan levou o Atlas, foi o Iskender quem o trouxe de volta e que o Atlas ama muito ele. Curtiu mais um resumo da novela turca Chamas do Destino? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like.